Fala Fogão, tá começando mais um Radar Alvinegro, quarta-feira, 28 de junho. Gradativamente, a gente vai se aproximando do momento derradeiro, onde Luiz Castro vai comunicar sua decisão, fica ou sai do Botafogo. Sinceramente, todos os botafoguenses imaginavam que a gente teria uma semana muito diferente daquilo que tem sido até aqui. Depois da grande vitória para cima do Palmeiras, era de se esperar que a gente pudesse concentrar todas as nossas energias, toda a nossa atenção nas partidas contra Magallanes e Vasco, justamente porque são dois jogos importantes. Mas, infelizmente, toda essa situação envolvendo a permanência ou não de Luiz Castro e companhia acabou chamando a atenção e centralizando toda a atenção, na verdade, né? Não só chamando a atenção. Tudo gira em torno disso nesse momento, inclusive esse vídeo daqui. Só que eu quero trazer aqui um outro ponto, além dessa questão da vontade dos jogadores, do Castro permanecer desenvolvendo esse trabalho pelo menos até o fim dessa temporada. Também vale trazer aqui a informação do que o Botafogo pode estar pensando para um plano B, digamos assim, caso o plano A, que claro é a permanência do Luiz Castro, não possa se concretizar. Bruno Lage, Rogério Ceni, Vitor Severino, alguns nomes que estão sendo ventilados. Uns agradam mais, outros não agradam em absoluto. E a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Só que antes, Fogão, aquele pedido especial para você deixar o seu like e para você se inscrever aqui no canal. A gente está quase alcançando a marca dos 32 mil inscritos. E tudo isso, claro, graças a vocês. Então, se você ainda não deixou o like enquanto eu tô falando aqui, por gentileza, já clica aqui no botãozinho, ó, no gostei, e também se inscreva, porque isso dá uma moral gigantesca aqui pro nosso trabalho. Também quero aproveitar esse começo de vídeo para passar um recadinho especial da VIP Odontomed. O Botafogo, nessa semana, não tem nos dado esses motivos pra gente sorrir, pelo menos em relação a esse noticiário, né? A gente tá apreensivo. Mas, de modo geral, a gente tem tido muitos motivos para dar aquele sorrisão. E é importante cuidar da sua saúde bucal, né, Fogão? E na VIP Odontomed, clínica odontológica da qual eu sou cliente, você encontra um ótimo local para fazer o seu tratamento. Seja uma limpeza, um implante, prótese, entre outros serviços. A doutora Fernanda Mohamed é um amor de pessoa. E eu recomendo, de verdade. Aqui na descrição você encontra o link para poder fazer ali o seu contato inicial, agendar uma avaliação e depois poder marcar a sua consulta. Seja VIP na VIP Odontomed. Recomendo, Fogão. Dito isso, vamos em frente para poder falar aqui sobre essa situação. E o primeiro ponto que eu quero destacar, para a gente poder fazer um vídeo aqui com uma linha cronológica que faça sentido, é justamente trazer a declaração do Di Plácido, passando o sentimento dos jogadores em relação à permanência ou não do Luiz Castro. O nosso lateral direito disse o seguinte, abre aspas, não falou nada, se referindo aqui que o Castro não falou absolutamente nada com os atletas sobre o seu futuro. É uma decisão pessoal que ele está tomando. Seja qual for, acredito que ele vai tomar a melhor decisão para ele. Com os jogadores, isso também acontece. Tem que pensar nele, na família. Todo mundo quer que ele fique. Tivemos a chance de falar com ele para dizer o que pensamos. Ele já sabe. Agora temos que esperar que ele tome a decisão que seja melhor para ele também. E o lateral, inclusive, aproveitou essas declarações para poder elogiar o trabalho do Luiz Castro, que o ajudou bastante na adaptação ao futebol brasileiro. Ele seguiu dizendo, ele me ajudou muito na minha adaptação. Confiou muito em mim. Eu cheguei e ele já me colocou. Pude me adaptar rapidamente. O técnico teve muita confiança. E isso foi o que me fez ter esse status de tantos jogos em tão pouco tempo. Isso eu devo aos meus companheiros e ao técnico, que confia muito em mim. Essa entrevista do Luiz Castro com essas declarações você pode encontrar no canal do André Hernan, né, que conversou com o jogador. E foram destacados esses dois trechos aqui no site do Fogão Net. Agora, quais são os planos do Botafogo se o Castro decidir sair? O Botafogo vai esperar a decisão derradeira, a palavra final do Luiz Castro para começar
a sondar o mercado? Não. A resposta é não. E segundo informação, por exemplo, do O Globo, o Botafogo já estaria conversando, fazendo contatos com o Bruno Lage, para que você possa, claro, ter uma ideia de se o treinador, de repente, pensa em trabalhar no futebol brasileiro. Nunca é demais lembrar que o Bruno Lage, recentemente, foi sondado pelo Atlético Mineiro. E, na ocasião, as conversas não avançaram, muito porque o treinador acredita tem espaço no mercado europeu. O Textor, segundo matéria do GE, teria conversado com o treinador para apresentar o projeto, aquilo que ele pensa para o Botafogo. E o Textor, inclusive, segundo reportagem do GE, considera o Bruno Lage o cara certo para poder desempenhar esse trabalho caso o Luiz Castro realmente parta para a Arábia Saudita. Outros nomes estão sendo cogitados também. O de Rogério Ceni é um grande exemplo. Rogério Ceni, que trabalhou no São Paulo, está desempregado nesse momento, está sem clube, assim como é o caso do Bruno Lage, treinador português de 47 anos, que foi campeão pelo Benfica, atuou também, trabalhou também pelo Wolverhampton da Inglaterra, Premier League, clube que Fernando Marçal atuou, jogou. E o Rogério Ceni está entrando como uma possibilidade também, treinador brasileiro que conhece o nosso futebol. Não teve uma boa passagem recentemente pelo São Paulo, foi campeão brasileiro pelo Flamengo, foi campeão tanto da Copa do Nordeste quanto da Série B, também do Campeonato Cearense pelo Fortaleza, mas o Rogério Ceni, ele é conhecido como um cara de temperamento explosivo, um cara que tem dificuldade de fazer a gestão de grupo, de vestiário. Quando você tem pela frente, de repente, algum jogador que tem um status mais elevado, é de conhecimento geral que o Rogério Ceni acaba tendo dificuldade para poder lidar com esse tipo de situação. No São Paulo, por exemplo, teve um grande problema com o Marcos Paulo e parte do elenco ficou ao lado do jogador. Então, sinceramente, por mais que o nome do Rogério Ceni tenha surgido, e essa informação também é do GE, não me agrada em absoluto pensar no Rogério Ceni como uma alternativa caso o Luiz Castro de fato decida pela sua saída. Podemos, inclusive, ficar sabendo dessa decisão do treinador depois dessa partida contra o Magallanes. Já pensou, inclusive, a torcida na arquibancada, parte dos torcedores, pedindo para o Castro permanecer e na coletiva pós-jogo o treinador informar que está saindo, que está se despedindo? Eu espero sinceramente que não seja dessa maneira, mas o meu feeling, a sensação que eu tenho é que nesse momento a probabilidade é muito maior da saída do Castro do que o contrário. Seria uma baita de uma surpresa nessa altura do campeonato a gente ter uma reviravolta, Porque tudo aponta para a saída do treinador. A proposta que vem da Arábia Saudita, do Al Nassr, é realmente absurda. O próprio André Rizek trouxe mais detalhes hoje. Já tivemos várias informações sobre quanto que o Luiz Castro ganharia, O Rizek hoje no Seleção Sport TV comentou que ele ganharia 36 milhões de reais por temporada, viveria numa mansão e essa mansão poderia ser dele caso ele cumpra o seu contrato com o Al Nassr até o fim. Então, realmente, é muito dinheiro que está fazendo o treinador balançar. Esse motivo, inclusive, do Castro balançar é o que faz muitos torcedores ficarem chateados, até de certa maneira decepcionados, Porque o Castro, por diversas vezes, adotou um discurso de continuidade de trabalho, de manutenção do treinador, dá tempo ao treinador. E aí, quando surge uma proposta que sim, é pesadíssima financeiramente, mas de repente pode levar o treinador e sua comissão técnica. E por falar na comissão técnica, um outro nome que surge nesse radar, digamos assim, podendo substituir Luiz Castro, seria o auxiliar técnico Vitor Severino. Eu, inclusive, já disse aqui no Fala Fogão, assim como o Ricardo, e também já vi isso sendo falado em outros lugares, por outros amigos da mídia independente, de que o nome do Vitor Severino seria, uma escolha bacana, porque já conhece o projeto, já conhece os jogadores, é muito querido entre os atletas, inclusive, e quando teve a oportunidade de ficar à beira do gramado, se mostrou muito competente.
e também nas coletivas pós-jogo, né, com uma boa capacidade de comunicação, de oratória, de transmitir as suas ideias. Só que, segundo informação do GE, essa ideia não agradaria John Textor, então é uma possibilidade muito, muito remota. O nome da vez, de fato, parece ser o de Bruno Lage, o treinador português campeão pelo Benfica. Ele que, na ocasião, fez uma campanha de mais de 100 gols com o Benfica em 34 jogos. Na Inglaterra não teve o mesmo êxito, o mesmo sucesso, mas é um treinador que demonstra boas credenciais e que poderia, então, substituir Luiz Castro caso a saída do treinador seja confirmada. De qualquer maneira, Fogão, o John Textor é o grande responsável pela escolha do próximo treinador. E conforme a gente já falou aqui no Fala Fogão, dificilmente o John Textor escolheria um treinador tampão, alguém para ficar até o fim do ano, para depois ele decidir quem vai de fato assumir esse projeto Botafogo. Sendo muito sincero, isso não deve acontecer, porque o John Textor está pensando a médio e longo prazo, não apenas em terminar esse Campeonato Brasileiro, essa Copa Sul-Americana. A gente fica apreensivo em relação ao destino do Botafogo, se vai dar bom, se vai dar ruim, mas no fim das contas, enquanto torcedores, temos um grande papel: apoiar e torcer por quem quer que esteja no Glorioso e quem quer que seja o nosso comandante, Luiz Castro, ou um outro profissional que chegue para agregar. Estaremos presentes para fazer a nossa parte, né? Vamos torcer, vamos acreditar e vamos empurrar esses caras em busca da grande conquista. Fogão, o que você pensa desse assunto? Tá se arrastando pra caramba? Eu quero uma definição quanto antes pra gente poder voltar a concentrar única e exclusivamente em campo e bola, sem essa história do mundo árabe, né? Deixe seu comentário aqui embaixo, quero saber sua opinião e lembre-se, amanhã tô de volta com mais conteúdo aqui no Fala Fogão. Um grande abraço e até a próxima.